Seja bem-vinda Sem Filtro. E olha, hoje nós vamos falar de algo que merece sua atenção, sim, porque tudo que é rápido demais, desconfie, tá? Gente, tudo que é real leva tempo. E nós estamos esse mundo acelerado, onde os jovens não têm paciência, tá tudo assim, conectado, vamos lá, e quando a internet trava, hein? Você fica doido? Você tá fazendo algo ali, precisa resolver logo e lá a internet travou, acabou lá. Gente, é uma doideira, não é? Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala da nossa vida, não é uma internet, tá? Não é uma rede social nossa vida, por favor, por mais que você poste as fotos lá, a sua vida lá, mas a sua vida não é uma rede social, você existe, você é real. E a geração de hoje, ela foi treinada para velocidade, né? Então, vídeos rápidos, respostas rápidas, fama rápida, prazer rápido, resultados rápidos. Todo mundo quer tudo para amanhã, não, para ontem, né? Então, eu falo assim que existe um grande problema aí, porque aquilo que cresce rápido demais, gente, muitas vezes não cria raiz, não dá tempo de criar raiz. Então, e o que não cria raiz não suporta a tempestade. Pega uma árvore, se a raiz ela não estiver bem ali para baixo da terra, ali firme, o vento vai tirar ela muito fácil. Tá? Mas agora, quando tem uma raiz forte, ela aguenta o tranco, tá? Então, a verdade é que as coisas mais valiosas da nossa vida, elas nunca nascem, ó, papum, tá? Por exemplo, relacionamentos reais levam tempo, tá? Maturidade leva tempo. Confiança também, não é? Leva tempo. Propósito leva tempo. Gente, cura leva tempo, né? Então, Deus, ele não trabalha apenas no resultado, mas ele trabalha no processo. Entenda isso, tá? Então, essa geração que nós vivemos, ela é apaixonada pelo imediato. Eu vejo minha filha que, nossa, eu não suporto ter que esperar. Olha pra cara dela, você tá de brincadeira, né? Mas é verdade, ela não suporta mesmo esperar. Falar, então, ó, se prepara com o processo da paciência. Ela fica brava comigo. Gente, as pessoas, elas querem ficar ricas rapidamente, né? Crescer rápido, ser reconhecidas rapidamente, né? Superar dores, ai, que passe logo isso, né? E construir relacionamentos assim, ó, papum, mas não é, gente. Então, quase ninguém quer viver aquele processo, né, necessário para sustentar aquilo que pede, né? Aquilo que é necessário, né? Então, eu falo assim que é aí que está o grande perigo, quando você pula essa parte do processo. Porque receber algo antes do tempo, gente, antes da maturidade, pode destruir você. É igual, tenta comer uma manga verde aí. Talvez você goste, mas eu não gosto não. Eu comia manga com sal quando morava no sítio, né? Ah, que delícia, hoje eu não consigo mais. Mas se você pega a manga, você vê a manga lá no pé, uma manga bonita, mas tá verde. Tenta comer ela antes. Vai amarrar sua boca, dor no estômago, você não vai aguentar. Então, assim, você tem que esperar o tempo dela, não é porque apareceu que tá na hora de pegar para você. Cuidado, tá? Porque vir antes do tempo pode te destruir. Então, uma construção, por exemplo, sem fundamento, ela pode até subir rapidinho, mas assim que passar por qualquer pressão, ela vai desmoronar, tá? É porque tudo isso, gente, tudo que é sólido, leva tempo, sim, é normal, tá? Hoje, muita gente chama a intensidade de amor, não é? Só que, gente, relacionamentos reais levam tempo, tá? A intensidade, gente, não é porque você é intenso nisso que significa profundidade. Você só é intenso, mas calma, precisa criar uma conexão, criar raízes, ver se é isso mesmo, tá? Então, existem conexões rápidas que parecem fortes, só que são superficiais, né? Conhecer alguém de verdade, gente, leva um tempinho, tá? Leva o quê? Que tá envolvido nesse tempo? Conversas, convivência, eu falo assim que até decepções superadas, né? Leva um tempo para construção de confiança. Então, quem tá acelerando tudo isso, muitas vezes, pula essas fases que são importantes, tá? Relacionamento construídos apenas na emoção, geralmente não sobrevivem quando a emoção diminui, cai, tá? O amor verdadeiro, gente, ele não é construído só com sentimento, tá? Ele é construído com escolha, paciência, verdade, maturidade, né? Fala assim que até Jesus passou um tempo construindo um relacionamento com os discípulos dele, né?
Processos profundos não acontecem em velocidade artificial, tá? Então vamos lá. Existe uma diferença entre crescer, entre aparecer, né, e crescer. É uma grande diferença nisso, tá? Então muita gente cresce rápido, tá? Só que poucos crescem de verdade. Entendeu a diferença? Porque o crescimento verdadeiro, ele acontece no invisível, lá embaixo, no secreto, tá? Então uma árvore, ela demora anos para ficar forte. Mas enquanto ninguém vê, as suas raízes estão sendo o quê? Formadas, crescendo, ficando fortes, né? E muitos jovens desistem porque acham que eles estão atrasados. Gente, eu era assim. Eu achava que porque estava demorando, eu estava atrasando, perdendo tempo, todo mundo indo, ficando para trás. Quantas vezes eu fiquei num desespero, só que por besteira, eu não sabia disso, né? Então você tá sabendo. Então, por exemplo, eu vi as pessoas crescendo, né, ao meu redor, indo, e eu ali ficando, parecia que eu tava patinando, não ia sair do lugar. E às vezes você tá vendo as pessoas crescerem nas redes sociais, conquistas, né, instantâneas, vem resultados rápidos, e aí você começa a comparar, né, com essa pessoa, assim como eu fazia também. Só que, gente, que nem tudo que parece um crescimento, ele é sustentável. Não se esqueça disso, que é bem diferente crescer e ser sustentável, tá? Então tem coisas que é rapidinho para crescer, só que também ao mesmo tempo, ó, desce rapidinho, gente, mais rápido ainda. Então, Deus, eu demorei para entender isso, que Deus, ele não estava interessado apenas em me levar longe, mas ele queria que quando eu chegasse lá longe, eu conseguisse permanecer lá, porque já estaria aqui fortalecida, madura, tá entendendo? Então, a maturidade, ela leva um tempo. Então, ninguém amadurece da noite para o dia. A maturidade, ela nasce através, sabe do quê? Você não vai gostar que eu vou falar, mas eu preciso falar. A maturidade, ela nasce das dores, das perdas, das responsabilidades, das escolhas difíceis, das experiências também, né? Então, muitas vezes a gente quer pular exatamente essas fases que mais nos fortalecem. Você tá fazendo isso? Se tiver, olha, melhor você rever, tá? Por mais difícil que seja, em frente, não pega atalho não, tá? Às vezes a gente quer o quê? Uma recompensa sem o aprendizado. Aí seria tudo fácil, né? Mas é igual se eu ajudar tudo minha filha a fazer as coisas aqui em casa, meus filhos, tudo entregar de mão beijada, né? Não ensinar eles que para ter um arroz na mesa, precisa fazer um arroz antes, né? Para ter louça limpa, tem que lavar. E aí, quando eles crescerem, que eles vão levar para a família deles? Que ensino, né? Então, a promessa, gente, sem o preparo, não existe, tá? A colheita sem o plantio também não existe, né? Olha, veja bem, se até o ouro precisa passar pelo fogo e o diamante ele passa também por pressão, nós também precisamos do processo, gente. O processo ele não existe para atrasar a sua vida. Eu demorei para entender isso, tá? O processo não existe para atrasar a sua vida, mas é sim para te preparar para algo muito maior, muito melhor para a sua vida. Tá? José, quando ele teve as visões, né? José do Egito, ele teve os seus sonhos, ele era jovem, certo? Só que levou anos para ele chegar até o palácio. E o Davi? Né? O Davi foi ungido rei, só que ele enfrentou desertos antes do trono. Lembra? Eu já falei aqui. Assim que ele foi ungido, ele não foi mandar para o palácio. Ele falou assim, Davi, vai olhar as ovelhas. Ele voltou para o pasto. O Jesus, por exemplo, gente, Jesus, ele passou 30 anos sendo preparado. E apenas 3 anos ativo no ministério público, né? Então, o céu, ele nunca teve pressa em formar alguém. É isso que você precisa entender, tá? Talvez a sua ansiedade pelo resultado esteja fazendo você desprezar, sabe o quê? O processo onde te transforma. E sabe o que acontece quando alguém vive assim? Vou te falar. Você troca profundidade por aparência. Troca construção por atalhos. Troca propósito, sabe pelo quê? Por imediatismo. Então, mas o atalho, gente, quase sempre cobra um preço, sabe quando? No futuro. Aí você vai falar assim, puxa, se eu tivesse passado por aquele processo que eu rejeitei, eu não estaria passando por isso hoje. É isso, tá? Então, existe uma geração cansada porque quer colher em uma estação onde ainda deveria, sabe fazer o quê?
estar criando raiz, né? Talvez Deus esteja dizendo hoje para você assim, ó, você não está atrasado, você está sendo preparado, tá? Então nem tudo que demora é perda de tempo. Às vezes o tempo está protegendo você, tá? Porque aquilo que chega antes da hora pode ferir você em vez de te abençoar. Gente, eu quando tá montando isso daqui, falei, sou eu. Tudo que tá aqui é a Cidiane aqui que viveu e tá vivendo ainda algumas partes, né? Então, você tem que respeitar os processos, tá? Processo é transformação. Isso vai te abençoar, não vai te ferir, não, tá? Agora, deixa eu te perguntar, você quer processos ou você quer resultados rápidos? É porque tudo o que é real leva tempo, sim. Então, leva tempo para uma ferida cicatrizar, para uma mente mudar, né? Leva tempo para construir um caráter, leva tempo para vencer certas batalhas, leva tempo para você tornar quem Deus para você se tornar quem Deus chamou para você ser. Isso leva tempo. Quantas coisas na nossa mente foram sendo construídos, né? Pensamentos, hábitos, crenças dentro de nós, isso precisa ser retirado. E se a gente fica pulando, postergando, sabotando, né? Uma hora no futuro isso tudo vai cobrar de nós. Por que você não fez lá atrás? E aí? Tá? Então, o problema, gente, aqui não é a demora. Então, tira isso de você. Muitas vezes o inimigo fica falando, está atrasado, está demorando. Não, o problema não é a demora. O problema, sabe qual é? Isso é muito sério. É você desistir no meio do processo. Aí é o problema, tá? Porque você precisa parar de medir a sua vida pela velocidade dos outros. Cada um tem o seu processo, a sua fase. E muitas vezes a gente fica falando, ai, olha o fulano, tá indo, eu tô ficando. Para de fazer isso, porque isso vai te fazer desistir, tá? Cada pessoa tem um tempo, cada processo tem uma função e cada estação tem o quê? O propósito. Então, o seu propósito é diferente do outro. Então, o que é verdadeiro, gente, não precisa ser apressado, tá? E diante disso, vamos para o desafio? Um desafio muito interessante aqui, tá? Para essa semana, ó, primeira coisa, pare de se comparar com a velocidade dos outros, tá? Tira isso de você. Escolha permanecer fiel no processo, não pula o processo não. Fique aí quietinho, tá? Anote áreas da sua vida onde você está tentando acelerar tudo. Tá? E pergunte para si mesmo, estou construindo algo sólido ou apenas algo vapt-vupt rápido? Tá? E eu quero deixar essa pergunta aqui para você, ó. Você quer apenas chegar rápido ou quer se tornar alguém forte o suficiente para permanecer? Olha que vídeo de hoje, hein? Precisamos muito, olha, volta esse vídeo, compartilha, sabe aquele amigo lá, ou amiga que você fala, puxa, ela precisa ou ele precisa ouvir, encaminhe para ele, porque processo, gente, não tem como a gente construir raízes sem o processo, e nós precisamos da raiz para nos manter o quê? Fortes, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, ó, e vamos aí pro desafio. Tchau!